Boa noite para os que chegaram depois. Parece que não chegou ninguém depois, pois não? Ah, boa noite, que bom, ótimo. Porque os outros eu já tinha cumprimentado, eles até que estão bem. No Livro dos Espíritos, dentro das muitas questões que são tratadas, tem 5 questões muito interessantes que dizem respeito à afeição dos espíritos em relação a nós. Quantas vezes a gente se preocupa, será que espírito A ou B ou C gosta mesmo de mim? E a dúvida, até certo ponto, é bem justificada, porque não só o espiritismo, mas praticamente todas as religiões nos dizem que temos um anjo de guarda, que temos um anjo protetor, e cada um dá o nome que queira, mas todo mundo tem um encarregado de nós enquanto estamos aqui encarnados. O que é estranho é que, se tem, eu nunca vi, não sei onde é que ele anda, nem como é que ele se esconde. Porque como é que alguém que está junto comigo o tempo todo eu não vejo? Aí a gente fica até meio que duvidando, mas será que tem mesmo esse indivíduo? E Allan Kardec externa essa dúvida, não de uma forma assim tão bizonha como eu coloquei, ele pergunta de uma maneira bem mais sofisticada. Na questão 484, ele pergunta assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Então, já que Allan Kardec era muito interessante, como ele pensava. Porque às vezes a gente eu sinto que ele pensava como eu penso, só que ele elaborava totalmente diferente. Ele pergunta de uma maneira mais peculiar. Então ele começa querendo saber se os espíritos tinham, no fundo, uma preferência para gostar mais do que alguém. Quer ver só essa pergunta? Vamos tornar essa pergunta prática, direta e objetiva. Será que os espíritos gostam mais de Leonor do que da gente? A gente fica assim meio na dúvida, né? Esse negócio tem preferência, porque Leonor de repente diz que ouve, diz que vê, e de repente ela não quer dizer, mas o Espírito diz que diga, e aí qualquer coisa a culpa é dos Espíritos, mas isso é tão bom. Antes de entrar na resposta, tem um espírita que é muito conhecido de todos os espíritas, que inclusive é o nome do patrono deste auditório, Divaldo Pereira Franco, que uma vez eu conversava com ele, e ele me dizia que tinha viajado e, na viagem, já tinha psicografado quase que um livro inteiro. Eu digo, mas assim é muito bom. Você está aqui, do nada, aí vem alguém e diz, vamos escrever, escreve. E você está ali, coloca a mão, e aí você coça a cabeça e tal. E aí, lógico que eu estava ridicularizando a coisa, né? Eu estava com a intimidade que eu tinha então eu estava abusando mesmo da intimidade. Então, você está ali, não está fazendo nada mesmo. Aí o Espírito diz, chega, vamos escrever agora. Ele disse, Jacó, mas às vezes é 2 horas da manhã, eu estou dormindo, morrendo de cansado, diz, levante-se, tome o lápis e escreva. Eu digo, mas era tão bom, eu já deixava o papel ali do lado, colocava a minha mão e digo, pode escrever. E aí ele disse, mas não é assim, Jacó, você sabe que não é, aí eu tenho que me levantar, é todo um comportamento e tal. Eu disse, comigo é mais complicado, quando eu quero escrever, se for assunto de pesquisa, eu tenho que ter as minhas anotações, as minhas conclusões, às vezes eu tenho que estar cercado de 100, 200 livros em meu derredor. Espera aí, essa citação quem foi? Não foi nesse livro, foi naquele. Hoje o computador ajuda, os livros que estão escaneados são mais fáceis, mas tem muitos que não estão, então você tem que pegar. Mas espera aí, foi logo no começo, foi no meio do livro, meus livros às vezes está cheio de papelzinho, aí eu tenho que olhar papel por papel para saber onde é que eu quero chegar. É muito mais difícil, Divaldo. Aí ele chegou e disse, quer trocar? Naquela hora ele disse que não, vamos deixar do jeito que está, mas está bom demais assim, deixa eu com meus livros, meus papeizinhos, porque não dá para trocar. Porque eu estava querendo discutir ali, era isso, eu digo, você tem muito favorecimento, você não precisa estudar, não precisa nada, o Espírito vem e diz tudo. Ele disse, mas na hora de trocar eu mesmo já não quis. E os Espíritos então responderam para Allan Kardec o seguinte, mas os Espíritos também eram sagazes. Porque Allan Kardec pergunta assim, os espíritos se afeiçoam, ou seja, pergunta em aberto, os espíritos. Aí os espíritos começam a responder assim,
Os bons espíritos, ou seja, eles já saíram do genérico e entraram no específico. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Se fosse só isso, eu acho que muita gente ficava se sentindo meio órfão na história, porque vai que eu não sou um homem de bem, então sem chance. Mas aí eles colocaram, ou suscetíveis de se melhorarem. Abriu para todo mundo de novo, né? Então, você pode estar incluído na simpatia de um bom espírito, porque ou você já é um homem de bem, ou você está em processo, tem condições de desenvolver esse processo. Então, eles já não te abandonam mais. Os espíritos inferiores, portanto, tem dois tipos de simpatia, não são necessariamente dois tipos de espíritos. Os superiores se simpatizam aos homens de bem e aos que são suscetíveis de se melhorarem. Quanto aos inferiores, estes se vinculam aos homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Então tem algumas orientações. Eu ainda não sou homem de bem, mas estou me esforçando por isso. Então, eu posso ter a simpatia de espíritos superiores. Não, eu sou vicioso, eu sou cheio de problemas, não quero melhorar. Porque tem gente que diz, não, eu não quero melhorar, eu já dei o que eu tinha de dar e já acabou. Que tipo de atração nós vamos ter? Vamos ter a atração de espíritos desse quilate. Quando a gente, às vezes, ouve falar de que alguém está sob influência espiritual que o desmotiva, mas desmotiva por quê? Porque houve um estabelecimento de sintonia. Porque é lógico, alguém pode chegar e dizer, eu não fumo. Aí uma pessoa chega e diz, aceita um cigarro? Eu digo, não, eu não fumo. Não me provoca o menor ânimo a pensar na possibilidade de fumar. Mas uma pessoa que fuma, o outro chega e diz, aceita um cigarro? Ah, sim, obrigado. Mas você aceita um cigarro? Não, aqui agora não, porque eu não posso fumar. Ou seja, não é que eu não aceite, neste momento eu não vou querer, mas eu estou aberto ao seu vício. Esta é a diferença. Porque muitas vezes a gente acredita que só por ter a propensão de alguma coisa, a gente já chegou lá. Eu tenho um vício, mas eu estou em fase de controle e de autodomínio. Então não venha me oferecer, porque mesmo eu vou me aborrecer, mas não vou aceitar. Então, eu estou sob a injunção daqueles que querem me ver fora. Mas os inferiores que me querem ver dentro vão continuar, não, mas só um cigarro, o que há? E você fica naquela luta, um chama para sair, outro chama para entrar. Quando você se define, é onde você atrai melhor a simpatia. Daí suas afeições como consequência da conformidade com os sentimentos. Então, a afinidade, ela tem muito a ver com o nosso sentimento íntimo. Mas, se a gente pensa só assim, o que era que aconteceria? Então, tudo depende somente de mim. Na minha vida, sim, mas na minha relação com o outro também só depende de mim. A gente sabe que nem sempre é assim. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Perguntou Allan Kardec. Então, o problema é só moral? E os espíritos responderam, a verdadeira afeição nada tem de carnal. Portanto, a afeição verdadeira não depende só do físico. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se reminiscência das paixões humanas. Então, aqui o Espírito resolveu responder no contexto genérico. Os Espíritos se ligam a nós pela nossa empatia sentimental, emocional com eles, mas também existem outras circunstâncias. E olha que coisa peculiar. Os Espíritos, no caso, ele pode se apegar a uma pessoa nem sempre só por afeição, e sim por conta de reminiscências de paixões humanas. O que simboliza isso? Quer dizer que, às vezes, existem espíritos que estão no mundo espiritual que, além da nossa sintonia, existem ainda paixões humanas. Por exemplo, eu posso estar encarnado,
E alguém com quem eu tive fortes vínculos de paixão está no mundo espiritual. A gente pode, de alguma forma, ter simpatias no sentido sentimental puro, portanto, alheio das paixões físicas, mas as reminiscências dos vínculos mais fortes que a gente teve continuam imperando. Isto é o que seria o natural de se perceber. Porque se a doutrina espírita diz alguma coisa diferente disso, nós estaríamos entrando no contrassenso da vida humana. Porque nós diríamos, então, que a minha paixão que eu tenho aqui, quando acaba, acaba tudo. Isso chegaria perto da realidade de que nada do que eu faço aqui conta para coisa nenhuma. E se não contasse as coisas mais densas, tampouco contariam as coisas menos densas. Isso tudo abre dentro de nós uma nova perspectiva de raciocínio. Então, a lei divina não é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Não, não é. Mas, às vezes, a gente gostaria que fosse, ou pensaria que fosse. Tem uma frase que diz assim: existem dois Deus. O Deus que nos criou e o Deus que a humanidade cria. Quando a gente pensa isso, a gente começa a entender uma série de injunções que a gente se confunde na vida real e não apenas na vida mental. O Deus que me criou, esse é ser superior, mas o Deus que a humanidade cria, seja eu, seja uma sociedade, seja uma religião, esse é cheio de limites e cheio de preconceitos. Porque um Deus que me considera filho, mas o outro que frequenta uma outra religião deixou de ser filho dele, que Deus é esse? Não pode ser Deus. Esse é um Deus que alguém está criando. Quando a gente se depara com isto, a gente pode levar esse mesmo raciocínio para outras instâncias. E uma instância como essa, qual é a afeição que um espírito pode me devotar? Ele me devota dentro dos limites da lei natural ou dentro dos limites que alguém quer que seja? Isto é intrigante, daí a grandiosidade de Allan Kardec ter insistido que o Espiritismo era uma doutrina de ordem filosófica, é porque, por ser filosófica, obrigatoriamente ela nos leva a questionamentos, a pensar e a amadurecer. E a filosofia, o que ela tem de mais notável é porque você não precisa ter uma amarra. Eu hoje entendo filosoficamente isto, mas depois eu pego um outro padrão, uma outra referência, e o meu amarramento filosófico já me leva para uma nova questão. Quando, às vezes, em tom meio de sério e meio de brincadeira, algumas pessoas tomam de brincadeira, outras entendem que é sério, e eu digo, você é espírita? E a pessoa diz, sou. Você já leu o Livro dos Espíritos quantas vezes? Aí a pessoa olha para mim e fica, como assim? Eu digo, quantas vezes você abriu o Livro dos Espíritos, leu até o fim, voltou para o começo e leu até o fim? Quantas vezes você já fez isso? Ah, eu já li uma vez, mas li assim, nem sei se li todas, mas eu já li uma vez. Ok, você quer começar a entender Espiritismo? Então leia 5 vezes, de capa a capa. Nossa, mas precisa ler 5 vezes? Não. Você lê as 5 vezes, depois da 5ª vez, aí você começa a estudar. Aí as pessoas dizem, não, mas assim, eu digo, pois é assim mesmo. Mas isso não é uma proposta exagerada, talvez, para uma pessoa que tenha um nível intelectual e de genialidade muito alto, é exagerado. Mas para a grande maioria, ainda é muito pouco. Porque tem situações dentro das propostas dos Espíritos que elas estão além da nossa primeira leitura e da nossa primeira reflexão. Tanto é que quantas vezes a gente assiste palestras de vários expositores e ele pega uma questão e daqui a pouco ele diz uma coisa, mas não é possível, eu li isso 500 vezes, como é que eu não me lembro? Como é que eu não atinei para isso? É, por exemplo, essa situação. Os espíritos nos devotam afeição, superiores por um padrão, inferiores por outro, mas também, além das questões emocionais, existem reminiscências de antigas paixões. Por um lado, isso nos abre o universo para quê? Nós, os espíritos, estamos de fato compondo uma família. Nós não estamos sozinhos no mundo.
Nós temos seres aqui conosco e seres aqui conosco. Então, quando nós começamos a refletir assim, nós podemos entender não mais o Deus que estão fazendo, mas o Deus que nos fez. Porque Ele não poderia nos negar oportunidades. Ok, você vai reencarnar, desce todo mundo que é teu com você. Ok, quem é que vai ficar lá do outro lado? Ninguém para cuidar de mim? Lógico que temos uma família tão grande que temos os amigos aqui e temos os amigos de lá. O nosso defeito de foco qual é? A gente só se lembra que eu tenho um inimigo aqui e tenho um inimigo lá. A gente muda o foco. Eu tenho amigos. Há um tempo eu escrevi num dos meus livros, que eu tenho uns livros que são pequenas historinhas, porque como eu conto muita história em palestra, muita gente às vezes me pergunta, mas Jacó, onde é que você leu? Eu disse, não, a maioria eu mesmo que bolo, eu penso. Ah, mas por que você não põe no livro? Aí um dia eu escrevi Reflexões Moreno, coloquei 100, aí depois veio. Eu sei que já vai bem no 5º ou 6º livro, e cada um tem 100 historinhas. E essas historinhas, elas servem o quê? Exatamente para a gente poder, às vezes, ver aquilo que aparentemente desapareceu. E eu ia falar de uma história e agora, de repente, ela desapareceu. Mas daqui a pouco ela volta, e quando ela voltar aí eu vou falar. Os nossos vínculos com os espíritos no mundo espiritual, eles não são casuais. Porque se assim fosse, as obsessões era ódio de Deus para conosco. Deus teria raiva. Deus estava chateado com a gente e aí mandou, ele, toma, vai isso aqui, manda esse espírito aqui para ir perturbar aquela pessoa. Bom, mas se fosse assim, então a culpa nem era minha, nem era de quem veio. A culpa era de Deus. Logo, esse não é Deus. Quando alguma pessoa chega, às vezes, lá no Leão e diz que é ateia, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Se eu tiver a oportunidade de conversar, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é: se você está certo, não acredite. Não acredite, porque esse Deus que você não acredita, Ele não existe. Portanto, não acredite nele. E aí a pessoa começa a se abrir. Não, porque me diga bem, é possível que Deus agora vai me castigar? Ele não sabia que eu ia errar? Sabia. E como é que Ele vai me castigar? Eu digo, por isso mesmo, esse Deus não existe. Deus, Albert Einstein, ele diz assim: eu não consigo conceber um Deus que premia quem faz o certo e castiga quem erra. Porque muitas vezes a gente faz o certo sem querer e erra sem saber. Só aí já descartaria essa hipótese desse Deus. Esse Deus não é Deus. Ou seja, esse não é Deus, esse é o Deus que criaram. Eu não acredito nesse Deus, você está certo. Tem um senhor, ele já frequenta o Leão, Leão é a instituição a que eu faço parte, ele já frequenta há alguns anos. Esse homem, ele começou a sofrer depressão quando ele era jovem. Quando ele chegou no Leão para tratar-se ou tentar buscar um tratamento, ele já tinha mais de 50 anos em depressão. E lógico, você pergunta a ele, não acredito em Deus. Óbvio que ele não acredita. Não acredita em Deus, não acredita em religião, não acredita em nada. A gente começou a fazer a terapia com ele, e como nós temos entrevistas, a cada vez que você vai fazer terapia, você tem que fazer uma entrevista. E aí se perguntava a ele, o senhor sentiu alguma coisa? Como é que está? Não senti nada, não percebi nada, não mudou nada. Semana seguinte, não senti nada, não aconteceu nada, não mudou nada. Nada, nada, nada. Ele sempre dava 3 nadas. Quase 2 meses depois ele disse, não senti nada, não percebi nada, não mudou nada. Só que agora eu já não fico mais trancado no meu quarto. Eu já vou até o alpendre, fico lá fora, tal. Mas não mudou nada. Daí a mais 1 mês e pouco ele disse, mesmo sempre era um carimbo, a resposta dele era um carimbo. Nada, nada, nada. Mas eu agora voltei a ouvir música. Voltei a gostar de música, mas não mudou nada. Daqui a pouco, um dia, ele disse que tinha ido ao supermercado com a mulher. Eu digo, ele está quase curado. Porque a cura de um homem é ir ao shopping com a mulher, né? Aí é a cura total, né? Ao supermercado ele já está quase chegando lá, né?
E ele dizia, sério, não mudou nada, não sinto nada, está tudo do mesmo jeito, mas eu já vou ao supermercado, Ele, quando ia para o Leão, era outra pessoa que dirigia, aí agora já era ele quem ia, conduzindo. E as nossas reuniões às quartas-feiras. Mas nas segundas-feiras nós atendemos só os idosos que são internos na nossa instituição. E não aplicamos passes em ninguém de fora, é só para os idosos da instituição. Aí ele começou a ir na segunda-feira. Eu disse, mas o senhor vem fazer o quê aqui? Não, é porque eu gosto e às vezes eu aproveito para trazer umas coisas e tal. Mas aí tem uma mensagem, uma leitura de mensagem, aí tem uma prece, e está lá ele sentado. Aí depois já de um certo tempo eu cheguei para ele, me diga uma coisa, meu amigo, você disse lá no início que não acredita em Deus, e agora? Diz, continuo sem acreditar. Eu digo, você está certo. Passou-se 1 ano e meio, ele já estava praticamente de alta, até que um dia eu chamei e disse, olha, você está de alta. Como é que você está? Não vou mais a médico, ele tinha 2 médicos psiquiatras, não vou mais a médico, não tomo mais remédio, está tudo perfeito na minha vida. Pois é, você está de alta. Isso quer dizer que eu não posso mais vir aqui? Eu digo, poder pode, mas não precisa. Sim, mas e como é que eu vou deixar de vir aqui? Não estou dizendo que você vai deixar de vir, eu estou dizendo que você está de alta, você já não precisa mais fazer tratamento. Ah, não, mas eu tenho que continuar. Eu digo, mas o que é que você está encontrando aqui? Ele disse, Jacó, vou ser honesto para você, eu não sei. Até hoje eu me pergunto. Vocês não me tocam, vocês ficam, passam a mão e mandam eu me virar e passam a mão aqui. Eu não sinto nada, não vejo nada, não acontece nada, não acredito em nada e fiquei bom. Como é que pode? Eu digo, pois é estranho. Ainda hoje, todas as quartas-feiras, se alguém aqui for visitar a nossa instituição, me perguntar quem é, ele está lá e ele não se esconde. E ele continua dizendo que não acredita em Deus. Um dia ele me chama, Jacó, eu quero falar com você. Pois não. Eu estou com um problema e quero que você resolva. Eu digo, bom, se for de matemática, é comigo mesmo. Ele disse, não, Jacó, é dessa coisa aqui. Eu digo, que coisa? Não, isso aqui, você sabe como é que eu entendo isso aqui? Eu não sei, você nunca me disse, você disse que não acredita, como é que você... Não, Jacó, não vamos entrar nesses detalhes. Tá bom, não vamos. O que é que você quer? Disse, não, é porque a minha filha está me criando uns problemas e tal. Eu digo, e o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você descubra por que ela me dá problemas. Eu digo, eu sei. Você sabe? Eu digo, sei. Mas o que é? Eu digo, você deu muito má educação à sua filha. Disse, Jacó, eu estou falando sério. Eu disse, eu estou rindo aqui por acaso. Ele disse, mas Jacó, isso só pode ser um castigo. Eu digo, opa, um castigo? Castigo do quê? Não, Jacó, porque todo mundo fala. Eu digo, olha, quem fala aqui toda quarta-feira você vê sou eu. Eu nunca falei aqui essa palavra, castigo. Como é que você vem me perguntar o que é castigo? Não, porque a gente ouve. Sim, você ouve o quê? Não, que as pessoas, às vezes, porque fez algumas coisas erradas. Eu digo, quer dizer que sua vida, então, não foi nada... Não, Jacó, eu acho até que eu já paguei por tudo. Eu digo, você pagou? Onde que você pagou? Não, na vida eu já paguei... Mas eu queria saber por que é que acontece isso comigo. Porque você sabe que eu não acredito nele. Não acredito. Mas ele só pode ter raiva de mim. Eu digo, ele quem, criatura? Jacó, eu não sei. Eu não gosto nem de dizer o nome. Mas por quê? Porque ele sabe que eu nunca bati, nunca dei uma bronca num filho meu, nunca nada. Aí a mulher agora já é uma mulher, já é mãe de família. Ele sabe que eu não vou fazer nada. E agora, como é que eu resolvo? Porque eu não acredito nele. Como é que eu vou resolver esse problema? Porque eu acho que é ele, mas eu não acredito. Como, às vezes, é difícil a gente entender os relacionamentos, até por isso. Quer dizer, eu estou falando, não é de uma pessoa, não foi de uma intriga, é minha filha. Eu estou falando de uma enfermidade que eu passei mais de 50 anos com ela e ninguém resolveu. Essa coisa que eu não sei o que é, que eu não acredito e que não faz coisa nenhuma, me curou. Sem me exigir nada, sem me dar um medicamento, sem me obrigar a coisa nenhuma. Aí agora eu estou achando que essa coisa, que eu não sei o que é, que eu não acredito, nem que exista, está me castigando. Mas você já imaginou uma coisa que não existe, que você não acredita, não sabe o que é, tem a força de lhe castigar. Jacó, eu estou precisando de conversar com você na sua casa. Eu digo, vá, mas lá em casa ele está lá.
Cuidado. Como nós somos pessoas difíceis, né, para encarar a vida. É um problema que é meu, eu estou querendo resolver. Já vi que resolveu. Ele tinha uma irmã, que a irmã teve um cancro, que quando ele levou a informação lá para o Leão, o médico tinha dado 1 semana de vida para a irmã dele. 1 semana. Quer dizer, o negócio já vinha. E cadê que ele falava? Eu acho que ele tinha medo de qualquer coisa. E quando chegou lá, ele só falou porque já não tinha mais jeito. É tipo assim, eu estou trazendo, porque vai que ele fica com raiva que eu não trouxe. E essa irmã dele ainda viveu quase 1 ano, com uma diferença. Até ali, ela tinha sofrido tudo, de dor, de desespero, de tudo. E ele junto. E a partir dali, ela continuou vivendo com o mesmo cancro, com o mesmo problema, só que sem dor. Então, tinha um companheiro que ia lá na casa dele, um dia sim, outro não, um dia sim, outro não. E no dia que, por acaso, ele não podia ir, no outro dia ele ia atrás. Olha, o que foi que houve? Porque de ontem para hoje ela começou a ter dor novamente. E aí a gente pergunta a ele, mas menino, como é que essa dor desaparece? Que a pessoa nem toca na tua irmã, não passa um remédio, não faz nada. Ele disse, Jacó, não me pergunte essas coisas, isso é muito difícil, eu não sei. Agora, eu não acredito. É muito engraçado como nós rejeitamos aquilo que é bom para nós. Não é necessário que ele diga que acredita em Deus, porque o Deus que ele não acredita, de fato, não existe. O que ele quer acreditar é o que existe, mas como só tem o mesmo nome, então eu prefiro continuar dizendo que eu não acredito. E aí vou perdendo as minhas próprias afeições e achando agora que o céu não tem afeição comigo. Por quê? Porque eu não sei falar com ele, eu não sei me relacionar com esse mundo. Allan Kardec pergunta, interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Olha que outra pergunta bem encaixada. Será que os espíritos não estão vendo o que eu estou sofrendo? Será que eles não se preocupam com isso? E os espíritos responderam, os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se sim com os vossos males, mas principalmente quando não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles. Olha que coisa. Então não é que a gente vá se resignar no sentido de dizer, então deixa. É no sentido de a resignação tem que fazer com que você tire a lição que está dentro do sofrimento. Porque dor nenhuma, sofrimento nenhum tem qualquer valor na nossa vida se a gente não aprender com ele. Não tem significado nenhum de dor e de sofrimento que não seja o de aprendermos alguma coisa. Você está pondo água para ferver numa panela, para fazer um café, e você começa a conversar e de repente mete a mão na panela e se queima. O que aconteceu? Está dizendo, preste atenção, porque senão você vai se queimar outra vez. Ah, nossa, mas ficou ardendo 3 dias. Pois é, veja que lição cara. Não meta mais a mão numa panela com água fervendo. A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem aleatório. A pessoa, não, eu vou comer, mas em vez de sal eu quero pimenta. Qual? Piripiri. Vocês sabem que piripiri é brabo, né? Aí a pessoa vai, aí mexe assim com a pimenta, moe a pimenta todinha, põe na sopa. Aí quando toma a colher de sopa, tá quente a sopa, não, é o piripiri. Meu Deus, mas é muita quintura. Pois é. É tanta quintura, chega, deu lágrimas nos olhos, aí mete o dedo no olho. Não é bem empregado? É bem empregado. Ou seja, é para a pessoa prestar atenção. Você já não deve comer comida com tanto piripiri, mas já que comeu, lave as mãos. Que o pessoal pensa que a história de lave as mãos era somente para Pôncio Pilatos. Não, é para qualquer pessoa. E para quem toca em piripiri, mais ainda. O que é que vai acontecer? Da próxima vez, se for colocar piripiri, quando estiver fazendo assim, vai dizer, meu Deus, eu estava lá em Coimbra,
Meu Jesus Cristo, e Jacó viu, ainda falou na palestra. Vai fazer o quê? Né? Meu Jesus Cristo. Então, os Espíritos querem que a gente se resigne. Não é para que a gente diga, eu vou sofrer porque eu vim prestar vida para sofrer. Cuidado, isso é uma blasfêmia contra Deus. Ninguém veio para a vida para sofrer. O sofrer é uma contingência para lhe chamar a atenção para algum ponto. Da mesma maneira como às vezes a gente precisa tomar algum medicamento, e o medicamento não é bom, não é agradável. Às vezes é uma injeção dolorosa, às vezes é um amargor violento, às vezes é uma cirurgia em que você vai ser aberto e vai ser cicatrizado, e aquilo vai dar um problema danado, mas é para você ficar bem. Então você daqui a pouco olha a cicatriz, mas em compensação, por trás dessa cicatriz, tem a minha vida, a minha saúde recuperada. Para que serviria a cicatriz a não ser para isso? Só para enfeiar? Não, deve ter essa função de nos arremeter para os cuidados que a gente deve ter. A mesma coisa é o sofrimento. Então os Espíritos pedem a nossa resignação, não porque a gente tem que ficar, então deixa. Não, isso é sadomasoquismo, cuidado. Não, eu vou sofrer muito. Inclusive tem umas palestras que eu acho que aqui em Portugal não acontece, mas no Brasil às vezes acontece esse tipo de palestra, que a gente chega num centro espírita, doido para ouvir uma mensagem de esperança, de felicidade. Aí a gente chega lá, o palestrante, meus irmãos, aí a cara já fica assim, meus irmãos, neste mundo de provas e expiações, nós viemos aqui foi para sofrer. Toda desgraça é pouca. Aí a gente vai ficando, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer? Isso é casa de louco, isso é maluquice. Eu já vim para aqui para ver se alivio, e o homem agora quer me convencer que está tudo certo. E aí isso é uma apelação, né? Porque Jesus, o mais puro Espírito que aqui já esteve, imaculado, porque tudo o que ele fez foi puro e santo, sofreu, e era tanta chicotada, e apanhava, e teve que carregar a cruz, cortando suas carnes. Imagine nós, a gente sai do centro espírita tão desmotivado. Meu Jesus Cristo, o que é isso? Aí na outra semana a gente quer vir para o centro espírita, aí está lá passando na televisão qualquer coisa, inclusive novela brasileira, a gente fica, é muito melhor, porque pelo menos a gente se diverte, porque vai para o centro espírita fazer o quê? Mundo de provas e expiações, e uma desgraça, porque agora na transição a gente vai ser tudo degradado. Meu Deus do céu, é um pavor. E o pior é que tem muita gente dizendo isso, sabe? Tem muita gente que, se a gente for muito honesto, vai chamar de terrorista espírita, porque isso é um terrorismo. Não é fundamentalismo, não é terrorismo. Porque, em contrapartida, quando nós estivermos nesses mundos primitivos, nós que éramos engenheiros elétricos na Dinamarca, nós que hoje manipulamos isso com uma preciosidade, vamos chegar lá e vamos dizer, precisa fazer fogo, isso não tem problema, eu ensino. Olha que futuro. Aí Allan Kardec já ensinou lá para trás, antes dessa questão, diz, a grande vantagem, a grande virtude do Espiritismo é nos provar a continuidade da vida futura. Mas desse jeito era melhor que não tivesse vida futura. Porque a gente fica nessa história de que a resignação é a gente aceitar. Lógico que, por educação, eu nunca me levantei de nenhuma palestra em que alguém estava falando de algumas coisas, mas por dentro eu ficava, Jesus Cristo. Era melhor que eu estivesse numa igreja cantando louvores. Mas não é verdade? Aí você chega no centro espírita, você não pode nem cantar louvor. Tem alguns centros espíritas que, se você cantar, você está destruído. Tem algumas casas espíritas, poucas, mas tem algumas lá no Brasil que não me convidam, porque eu brinco muito, às vezes eu conto uma coisa engraçada, as pessoas dizem que isto não é espiritismo. Lugar de humor é no teatro. Eu digo, não contei nada demais, eu estou falando a verdade. Mas a gente tem medo de rir, tem medo de tudo, a gente fica assim, mas espera aí, isso é uma casa espírita ou isso é uma casa de defuntos?
Porque são parecidos, mas são diferentes. Né? Para mim, centro espírita é casa de vivos. Mas, às vezes, para as pessoas é casa de defunto. Você tem que entrar e ficar ali. A gente não pode falar, rir de jeito nenhum. É porque vocês não conhecem muitas casas espíritas, mas eu sou muito ousado, mais ou menos o que eu tinha dito lá na palestra anterior, né? Quem estava aqui lembra, a questão da gente ter a ousadia do bem. Eu acho que faz bem a gente ver um espiritismo jovial, espiritismo aberto. E onde é que tem isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Lá Kardec diz, vibrai com justos motivos porque dominastes uma má tendência. E ele diz isso para qualquer coisa. Mas num centro espírita, às vezes a gente não pode comemorar nada. A gente chega aqui, aí fala assim, Fernando, vem cá, Fernando. É Fernando que é? Porque Fernando é o cara mais boa gente que tem, por isso que eu quero falar dele. Fernando, vem cá, Fernando. Rapaz, você não acredita, eu vinha vindo ali na rotunda, eu estava na preferencial, mas um cara passou, e se eu não freio, eu me acabo. Mas você não me acredita, você me conhece, sabe o quanto eu sou furioso. E Fernando disse, não, nem tanto. Disse, não, eu sou furioso. Porque Fernando tenta minimizar. Pois você acredita que me veio aqui, eu engoli e não disse nada. Aí o pessoal faz assim, meu irmão, você precisa progredir muito ainda. Olha que coisa mais triste, você morrendo de felicidade porque você se controlou e você quer desabafar. Olha, veja como é bom o centro espírita, eu consegui não dizer nada. Meu irmão, o caminho é muito longo. A gente diz, Jesus Cristo, não valeu de nada, era melhor o tempo, porque eu ainda estou com meu coração batendo acelerado, porque eu consegui. Era para Fernando fazer muito bem, cara, valeu. Da próxima vez, independente disso, você já vai diminuindo a marcha, já para não... Pois é, rapaz, que legal, muito bem. No dia que você for palestrante, conte essa história. Mas e se eu contar e o pessoal não entender? Faça o pessoal rir. Pronto. É mais ou menos como eu faço. Às vezes tem umas histórias bonitas que eu conto, o pessoal nem sabe que foi comigo, mas... E para nós concluirmos, dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Você vê que Allan Kardec, ele já vinha... Allan Kardec estava querendo escapar o tempo todo. Ele queria ir para o pessoal, ele estava querendo escapar, que ele é inteligente, mas não teve jeito, que os espíritos traziam sempre para, no fundo, eram as reflexões morais. Aí Allan Kardec pergunta, mãe, mas aquilo que é meu mesmo, que sou eu, é em mim, o que mais aflige o espírito? É uma questão moral ou física? Aí os espíritos responderam, o vosso egoísmo e a dureza do vosso coração. Isso é o que mais os aflige. Nossa, como nós somos egoístas mesmo, né? Às vezes a gente não perdoa nada dos outros e nós somos os santinhos. Tem tantas pessoas que fazem exatamente isso, né? Condena tudo em qualquer um, mas assim, conta-se que uma senhora, ela tinha um casal de filhos, e ela tinha uma amiga muito querida, que passaram anos sem se ver. E um belo dia as duas se encontram de novo, e aí ela diz assim, mas criatura, cadê teus filhos? Casaram, hoje em dia vive só eu e meu marido. E eu não sei porque quando uma mulher diz só vivo eu e meu marido, ela sempre faz cara triste. Não sei, até hoje eu não entendi. Não, quando era com eles, era muito bom, mas eles casaram e hoje só vivo eu e meu marido. Eu acho que a culpa é do marido, porque até ela chegar aí, eu e meu marido, mas deixa para lá. Disse, mas menina, e aí como é que eles estão? Eu disse, um está ótimo, mas o outro, pelo amor de Deus. Disse, mas o que foi que houve? Ele disse, você veja só que coisa triste. Meu filho, aquele filho que... fulano, pois é, aquele filho que eu adorava, Pedro, o nome dele. Eu adorava tanto Pedro. Pedro casou-se com uma moça preguiçosa, desinteressada. Vocês acreditam que Pedro tem que trabalhar no banco, tem que sair de manhã cedo, mas antes de sair ele tem que fazer o café.
perguntar se quer que arrume a cama, tem que deixar a roupa para quando ela se levantar, ficar pronto. Ele tem que fazer o almoço dele na noite anterior, porque tem que levar pronto, porque se voltar para casa ele ainda está dormindo. É um negócio sério. E ele pensa que é chegar e levar o café para ela, dizer que o café está pronto. Não, tem que ir na bandeja. E vai à cama, meu amor, queridinha, é um negócio. E meu filho se presta para uma coisa dessa. Às vezes eu digo, meu filho vem à minha casa, não posso, mãe, por quê? Não, porque eu estou arrumando aqui umas coisinhas. Não, ela que põe ele para trabalhar. Ela não faz nada. Veja que infelicidade é do meu filho. E sua filha disse, essa, graças ao bom Deus, com ela eu não me preocupo. Casou-se com um homem tão bom que você acredita que de manhã cedo ele traz um café na bandeja para ela. Quantas vezes a gente vê que a dureza do nosso coração e o nosso egoísmo é quem faz toda a diferença na vida. Esse é o elo que faz com que os espíritos tenham uma afeição diferente conosco. O problema, no fundo, está dentro de nós. Seja ele do que for, nós somos os grandes geradores e os propulsores dos nossos problemas. Significa isso uma grande coisa, porque no dia que a gente tiver certeza disso, a partir daí a gente diz, então, então dá para eu melhorar, dá para eu ajustar, esse daqui é muito difícil, ok, qual é o fácil? Então vamos começar com o fácil. O problema é que às vezes a gente quer resolver o pior problema de todos, e aí a gente não tem estatura para isso. Vamos aqui com esse aqui, dá uma ajeitada nesse, depois vem no outro, daqui a pouco a gente vai ver que está tudo resolvido. O problema maior é o nosso egoísmo. Não, enquanto não fizerem para mim, eu não faço para o outro. E o que foi que os outros já fizeram para você? Aí a gente fica cego, a gente nunca lembra. Não, porque minha mãe não gosta de mim. Sua mãe cuidou de você desde que você nasceu até hoje. E se não foi ela, foi alguém. E você está reclamando. Então, o nosso problema está dentro da gente. Nossa alegria, nosso sofrimento, a afeição dos espíritos, depende de como nós nos encontramos nisso tudo. E a vida é muito engraçada porque ela nos pede, às vezes, coisas antagônicas. Até para isso a gente precisa estar bem prevenido. Por exemplo, qual é a melhor coisa que a gente faz com uma semente? Enterrá-la. Mas eu não posso fazer isso com outra pessoa. Porque uma outra pessoa, ou uma pessoa, ela merece outro tipo de solicitude. Enterrar é bom para uma semente. Os médicos hoje, isso é uma palavra de um médico, um psiquiatra que disse isso, não sou eu. Ele disse assim, a psiquiatria é uma ciência estranha, porque hoje ela trata seus pacientes querendo tirar deles o humor triste com medicamentos. Mas esta mesma ciência, ela fica totalmente incapaz quando ela deveria produzir alegria. Ok, estamos dizendo isso numa ciência. Tira o nome psiquiatria e coloca espiritismo, doutrina espírita, movimento espírita. Muitas vezes no movimento espírita a gente também está querendo tirar as dores e os sofrimentos da pessoa, mas incapaz de dar alegria, porque às vezes a gente tolhe a alegria até mesmo numa reunião, numa palestra. Não, sofra com resignação. Ok, então diga o que é resignação. Porque se você não disser, sofrer com resignação é a pior coisa do mundo. Sofrer com resignação é sinônimo de sofrer com indignação. E isso não é bom para ninguém. Agora, na hora que eu sei que eu estou sofrendo e que isso pode me reservar grandes aprendizados, a partir daí, esta doutrina, ela está não só curando o meu sofrimento, como dando a razão para que eu tenha alegria quando isso tudo está comigo. Diz um outro pensador que todas as vezes que o céu chora, a natureza brota em risos. E é verdade. Começa a chover, tudo floresce. Mas por que a gente só vê a chuva e a inundação, quando a gente deveria procurar o que está florescendo depois da tempestade? Tem um outro ditado que todo mundo conhece, depois da tempestade vem a bonança, mas a gente só fala da tempestade. A gente fala, nossa, está muito frio, já entramos na primavera e está frio demais. Era para a gente dizer, que bom, ainda está frio, eu ainda posso usar as roupas que eu comprei para o frio. Mas a gente pensa de uma forma ruim. Não digo negativa, mas uma forma ruim para a gente. Então a gente poderia simplesmente fazer, é para enterrar, enterre sementes.
Está chovendo? Aproveita, porque a natureza vai ser agradecida por tudo isso. Nós podemos fazer muito melhor. E tem uma última frase que eu gostaria de deixar aqui, que é uma frase extremamente banal, comum, simples, mas que se a gente pensar nela, a gente começa a viver diferente. Ninguém pode ser normal quando ama. É simples. A gente diz muito, amor e paixão não é a mesma coisa. Ok, porque paixão é um sentimento muito menor do que o amor. Ok, vamos concordar. Mas quando a gente vê uma pessoa apaixonada, ela tem brilho, ela tem luz, ela tem tudo. Você olha um filho quando se apaixona, quando ele chega em casa, os pais olham assim, o que foi que houve? Nada, não houve nada. Você vê que você não fica normal. Com paixão a gente já não fica normal. Então, se você ama, você não pode viver normal. O que isso quer dizer? Não é você sair louco pelo meio do mundo. Viva a anormalidade do amor. Eu amo, a vida é muito mais do que isso. Então, eu tenho que viver isso com grandiosidade. Na hora que eu fizer isso, sabe o que é que eu ganho? Além do amor, da alegria, do prazer, a simpatia dos bons espíritos. Porque os bons espíritos são espíritos de amor. Então, na hora que eu amo, eu os atraio. É essa a onda que eu mando. E a gente diz, eu vivo para amar. Ah, mas eu não tenho um amor. Mas ninguém precisa ter um amor. Isso é um outro equívoco. O que nós precisamos é amar. Se a gente tiver esse conceito dentro, nada, nem ninguém nos destrói. Mas enquanto a gente estiver procurando um amor, na realidade a gente está procurando quem nos dê alguma coisa. Só que o amor é daqui de dentro para fora. Na hora que eu me apaixono, eu sou o primeiro a viver a felicidade. O outro só vai ver se ele aceitar o que eu estou dando, mas eu já estou feliz. Porque o amor é isso. Aproveitemos a oportunidade de sermos felizes, vamos dar espaço para que os espíritos bons se afeiçoem conosco. Tenhamos perseverança nos bons sentimentos, guardando essa ideia de resignação, não como de cruzar os braços, mas de entender o que está na nossa vida para ser aprendido, assimilado, vencido e melhorado. A doutrina espírita é muito grande. Sejamos grandiosos também. Muita paz e um bom final de segunda-feira e uma boa semana para todos. Olha que bom, muito obrigado por vocês terem dito muito obrigado. Eu acho que a gente está começando a se entender, né? Que legal.